Amanhã, ao nascer do sol, não estarei mais aqui. Essa foi a última frase dita por Nostradamus, médico francês, alquimista e vidente, que acertou mais uma de suas profecias. No dia seguinte, em 2 de julho de 1566, ele estava morto, devido ao agravamento de doenças associadas à artrite e aos ataques de gota que já sofria durante a vida. Mas não precisa adivinhar o futuro para saber que esse é o destino de todo ser vivo. A propósito, muita gente que passou por esse mundo percebeu que chegava a sua hora. Você está na área 89 e no episódio de hoje trouxemos as últimas palavras de grandes personalidades da história. Algumas pessoas singulares que passaram por esse mundo tiveram a chance de deixar um recado final antes de partir. Um exemplo é o matemático grego Arquimedes, que morreu justamente por causa da última coisa que falou. Ele estava bastante ocupado em sua casa em Siracusa, tentando resolver alguns experimentos geométricos quando um soldado romano tentou levá-lo à força durante um ataque à cidade. Arquimedes teria mandado o militar esperar, dizendo furiosamente: "Fique longe dos meus círculos, você está me atrapalhando." E assim foi morto imediatamente pelo militar com sua espada, em 212 a.C. Alexandre o Grande, conquistador e rei da Macedônia, morreria aos 32 anos após vários dias de agonia, provavelmente envenenado. Quando questionado no leito de morte a quem deveria pertencer depois o império conquistado por ele, a resposta foi: para o mais forte. Já o filósofo Sócrates foi condenado a tomar veneno, acusado do crime de não reconhecer os deuses dos governantes e de corromper a juventude. Ele já estava deitado depois de tomar uma taça de cicuta, quando lembrou de uma coisa e disse a um dos seus amigos ali presente: "Criton, somos devedores de um galo a Asclépio. Pois bem, pagai a minha dívida, pensai nisso." E a tão conhecida frase "até tu, Brutus" teriam sido as últimas palavras do imperador de Roma, Júlio César, no ano 44 a.C., ao descobrir que o enteado Brutus estava entre os seus assassinos. E mesmo que a vida não seja uma peça de teatro, as despedidas de algumas personalidades históricas foram quase uma dramaturgia. O drama acabou, aplauda, disse no último fôlego Augusto César, o fundador do Império Romano, que morreu no ano 14 d.C. "Ai, acho que estou me transformando em um deus." Essa frase foi de Vespasiano, outro imperador de Roma, que foi irônico ao se referir à prática romana de endeusar e cultuar como um deus os ex-imperadores. Já outros líderes mais práticos passaram suas últimas instruções antes da morte. Gengis Khan, senhor da guerra e imperador da Mongólia, morreria em 1227, alertando: "Não deixe meu fim desarmá-lo, em hipótese alguma chore ou anseie por mim, para que o inimigo não seja avisado da minha morte. Eu espero que a saída seja alegre e espero nunca retornar." Foram as últimas palavras da consagrada pintora mexicana Frida Kahlo, que morreu em 13 de julho de 1954 de embolia pulmonar. Carlos Magno, monarca europeu do Sacro Império Romano, quando morria no ano de 814, repetiu as palavras de Jesus Cristo, dizendo: "Senhor, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito." Já o imperador Dom Pedro II do Brasil morreu em 5 de dezembro de 1891 na França, mas lembrando sempre da pátria: "Deus me conceda esses últimos desejos, paz e prosperidade para o Brasil." As últimas palavras de Francisco Ferdinando, arquiduque austro-húngaro, após sofrer um atentado com tiro foram: "Não foi nada, não foi nada." Isso quando ainda estava a caminho do hospital, mas na verdade foi tudo. O assassinato dele e da esposa por um jovem nacionalista sérvio ocorreu em 8 de junho de 1914 e seria o estopim do início da Primeira Guerra Mundial.
Já as rainhas, à beira da morte, são um caso à parte. Maria Antonieta da França, logo antes de ser executada na guilhotina em 1793, subiu rapidamente os degraus do cadafalso e pisou sem querer no pé de um dos carrascos, a quem disse: "Perdoe-me, meu senhor, eu não fiz de propósito." E essas foram suas últimas palavras. Em 1536, Catarina de Aragão, rainha da Inglaterra, encerrou a última carta ao ex-marido Henrique VIII, a quem disse: "Meus olhos só desejam a ti, adeus." Ela foi a primeira das 6 esposas dele. As últimas palavras de Maria II de Portugal em 1853 foram ao seu médico cirurgião durante o 11º parto dela: "Ó Teixeira, se tenho perigo, diga-mo, não me engane." Ela morreu aos 34 anos, era filha do imperador Dom Pedro I e da imperatriz Dona Leopoldina. Elizabeth I, rainha da Inglaterra, morreu em 1603, dizendo: "Todos os meus bens por um momento de vida." A consciência pesada seria como um tormento para os momentos finais de Carlos IX da França, atormentado pelas recordações do massacre dos huguenotes, na noite de São Bartolomeu que ele mesmo ordenou. Em seu leito de morte, ele disse: "Quanto sangue, quantos crimes, que Deus me perdoe o mal que eu fiz." Bem ao contrário disso, Ramon Maria Navais, primeiro duque de Valença, general espanhol e primeiro-ministro da Espanha, teve arrependimento zero durante sua morte em 1868, quando disse: "Não tenho que perdoar meus inimigos, matei todos eles." "Onde estão meus óculos?", disse Salvador Dalí. Conhecido por sua excentricidade, o artista surrealista espanhol morreu de insuficiência cardíaca em 23 de janeiro de 1989 em sua casa. Vá embora. Últimas palavras são para tolos que nunca disseram o suficiente. Essas foram as últimas palavras ditas por Karl Marx. O filósofo e revolucionário socialista morreu de bronquite e pleuresia em 14 de março de 1883. As suas últimas palavras foram ditas à sua empregada, que tinha pedido a ele que deixasse uma última mensagem. A preocupação com a aparência, mesmo na hora da morte, foi evidente no pedido de Madame de Pompadour, cortesã e principal amante de Luís XV na França. Sentindo que estava nos seus últimos momentos, em 1764, ela disse: "Espera um segundo", aplicando maquiagem nas bochechas antes de morrer. Enquanto dava os últimos suspiros, em 1740, Frederico Guilherme I da Prússia ouviu o padre citando um livro de Jó, na parte que falava sobre nascer nu sem nada e morrer nu também, porque Deus dá e Deus tira. Então ele respondeu: Não totalmente nu, vou usar meu uniforme." Martinho Lutero, monge e teólogo alemão que iniciou a reforma protestante, morreu em 1546 dizendo: "Somos mendigos, isso é verdade." Nicolau Maquiavel, diplomata, filósofo e escritor da Renascença italiana, famoso pela obra O Príncipe, se foi em 1527 e com um desejo um tanto quanto inusitado: "Quero ir para o inferno, não para o céu. No inferno gozarei da companhia de papas, reis e príncipes. No céu só terei companhia de mendigos, monges, eremitas e apóstolos." Voltaire, escritor francês, no seu leito de morte, em 30 de maio de 1778, foi solicitado por um padre para renunciar a Satanás. Logo antes de morrer, ele respondeu: "Agora não era hora de fazer novos inimigos, né, padre?" "Senhor, ajuda minha pobre alma", foi o pedido do escritor americano Edgar Allan Poe, citando um dos seus poemas em 1849. Enquanto morria em dezembro de 1977, Charles Chaplin, ator e cineasta, ouviu de um padre: "Que o Senhor tenha piedade da sua alma." E então ele respondeu: "Por que não? Afinal, ela pertence a ele." O Papa João Paulo II partiu desse mundo em 2 de abril de 2005, dizendo baixinho em polonês: "Deixai-me ir para a casa do Pai."
Todo mundo tem que morrer, mas sempre acreditei que seria aberta uma exceção no meu caso. E agora? Se questionava o autor americano William Saroyan em 18 de maio de 1981, numa mensagem final para a Associated Press. Tomás de Marie Marquês de Favras, apoiador da realeza durante a Revolução Francesa, foi condenado à morte por conspirar contra o povo da França. Em 1790, depois de ler a sua própria sentença de morte, ele se dirigiu a quem escreveu e disse as últimas palavras que foram: "Vejo que você cometeu 3 erros de ortografia. A vida é boa", teria sido a última coisa dita pelo escritor brasileiro Machado de Assis, de acordo com vários biógrafos do autor. Fernando Pessoa, escritor português morto em 1935, disse: "Não sei o que o amanhã trará". O físico alemão Albert Einstein morreu em 18 de abril de 1955, um dia depois de recusar uma cirurgia. "Quero ir quando eu quiser. Não tem gosto prolongar a vida artificialmente. Já fiz a minha parte e é hora de ir. Farei com elegância". As últimas palavras do compositor austríaco Mozart em 5 de dezembro de 1791 foram: "O gosto da morte está nos meus lábios. Sinto algo que não é desta terra". Mas outros artistas sentiram a falta era do gosto de um bom drink. Em 1827, no leito de morte, Beethoven, compositor alemão, foi informado de que seu editor havia acabado de lhe presentear com 12 garrafas de vinho e comentou antes de morrer: "Ah, que pena, muita pena, tarde demais". Já Johannes Brahms, outro compositor alemão, deu mais sorte e foi atendido no seu último desejo. "Ah, isso tem um gosto muito bom, obrigado", foi o que ele falou depois de receber e beber uma taça de vinho em seu leito de morte. Em 1826, os ex-presidentes norte-americanos Thomas Jefferson e John Adams morreram no mesmo dia, 4 de julho, feriado da independência dos Estados Unidos. Os dois já tinham sido companheiros patriotas e depois adversários políticos. Adams estava com 90 anos e suas últimas palavras foram: "Thomas Jefferson ainda vive". Mas ele estava enganado. Jefferson, de 83 anos, já havia morrido 5 horas antes. Alguns homens e mulheres, cientistas, inventores e artistas se foram com a sensação de que a vida é muito pouco para realizar o que queriam. "Ofendi a Deus e a humanidade, porque meu trabalho não atingiu a qualidade que deveria", lamentou o gênio italiano Leonardo da Vinci em 2 de maio de 1519. "Ainda estou aprendendo", diria o artista e poeta Michelangelo, enquanto morria em 1564. E apesar dos grandes feitos em vida, o físico inglês Isaac Newton também foi modesto antes de partir em 1727. "Não sei o que posso parecer para o mundo, mas quanto a mim, pareço ter sido apenas um menino brincando na praia e me divertindo de vez em quando, para encontrar o seixo mais liso de uma concha mais bonita do que o normal, enquanto o grande oceano da verdade jazia sem ser descoberto diante de mim. E para finalizar, eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar para a história". Essas foram as últimas palavras ditas na carta de Getúlio Vargas, em 24 de agosto de 1954.